Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Então, ainda estou no volume 2, História 2. Eu vou passar o módulo 9 e 10 nesse mesmo vídeo. Eu estou aqui agora com a página 68 de História 2, capítulo 9, Formação dos Estados Modernos, Inglaterra e França. A formação das monarquias inglesas e francesas, elas foram feitas pelos nobres europeus. Esses nobres, eles desejavam mais aumentar o domínio nessa região, e assim inicia um conflito entre a nobreza inglesa contra os franceses. Esse conflito ele vai incentivar a organização de um sistema unificado em cada reino, para favorecer assim o conflito. Eles vão centralizar um exército, cada reino vai centralizar o seu exército, que estava descentralizado, toda aquela administração estava descentralizada no feudalismo, né? Na divisão de cada feudo, onde cada senhor tinha a sua autonomia dentro do seu feudo. Agora a tentativa dessa nobreza era unificar, centralizar a administração para favorecer nessa expansão de território, para organizar assim e expandir contra a outra monarquia. Eles iniciaram uma organização administrativa unificando a moeda, né, para assim cobrar mais impostos para manter esse conflito entre essas nobrezas. A burguesia ela teve um papel muito importante nessa unificação, nessa formação desses estados modernos, tanto inglesa como francesa. Para a burguesia era muito interessante ter uma padronização ou uma centralização administrativa, logo que no período feudal cada feudo tinha a sua administração. Então, para esse comerciante que ficava circulando, entrando em um feudo, pagando um imposto, saindo desse feudo, entrando em outro, pagando outro imposto, seria mais interessante para a burguesia unificar todo o Estado e assim pagar um único imposto. E assim a burguesia vai financiar esses nobres para a unificação e transformar esse reino em um Estado moderno, em um reino unificado, unificando todos os feudos. A França ela vai iniciar esse processo administrativo de unificação administrativa com a dinastia Capetingia, entre o século X e XIV. Essa dinastia ela vai aumentar as relações comerciais, vai se envolver cada vez mais nas cruzadas e vai se manter cada vez mais na guerra contra os ingleses. Dentro desse processo de organização da administração francesa, tem um caso muito curioso que foi um conflito com a Igreja Católica, que a gente conhece como Cisma do Ocidente, que foi quando o rei francês queria que o próximo papa fosse francês, só que Roma não aceitou. Assim, o rei francês ele vai transferir a sede do papado para a França e vai escolher um papa francês. E nesse período, conhecido como Cisma do Ocidente, vão existir dois papas, um em Roma e o outro na França. Isso é conhecido como Cisma do Ocidente. A unificação administrativa da Inglaterra foi da mesma forma do que a francesa. Os nobres tiveram essa imposição de manter uma união administrativa e assim se tornar forte para combater os franceses. Inicia com a nobreza, com a dinastia Plantagenetas, que vai unificar um sistema político-administrativo, iniciando com a unificação de um sistema de lei chamado Common Law, que era um código de lei comum a todos dentro do território inglês. Inicialmente, o rei Ricardo Coração de Leão ele vai diminuir esse processo de unificação administrativa, porque em vez de ficar no seu reino organizando a administração, ele vai se envolver cada vez mais nas cruzadas. Ele nunca vai ficar, quase nunca fica no seu reino, porque em todo momento ele está lutando contra os muçulmanos, né, no Oriente. Ricardo ele vai manter, além de cada vez mais as cruzadas, ele vai manter o conflito com a França cada vez mais. Por isso que esse conflito vai durar 100 anos.
Com a morte de Ricardo, Coração de Leão, assume o seu irmão, João Sem Terra. Isso porque ele era o quinto filho, o filho mais novo de 5. E para ele se tornar rei, para ele ter terra, ele teria que os 4 irmãos morressem, né? E assim, por incrível que pareça, aconteceu. Os 3 primeiros irmãos morreram, novos, né? Assume o reino Ricardo, e assim, na Guerra das Cruzadas, Ricardo vai morrer e não vai deixar herdeiro. E com isso, João, que era sem terra, agora passa a ter um reino. E ele assume como rei, como sucessor de Ricardo. Ele vai manter o conflito com os franceses, né? Ele vai aumentar os impostos para garantir cada vez mais a França contra a Inglaterra. Só que, quer dizer, a Inglaterra contra a França, só que esse aumento desses impostos não vai ser de contento à população. A população ela vai ficar insatisfeita com esse aumento dos impostos para manter a guerra contra os franceses. Então, a burguesia, os nobres e os cavaleiros, eles vão se unir e vão criar um grande conselho. E nesse grande conselho eles vão desenvolver um documento chamado Magna Carta, que foi assinada em 1215, que vai limitar o poder do rei. Ou seja, esse grande conselho ele ia governar no lugar do rei, né? Tudo que o rei queria produzir ou fazer em si, esse grande conselho ele ia impedir ou ia organizar ali o que poderia ser feito ou não dentro da administração da Inglaterra. Esse grande conselho ele vai evoluir, né, com o passar do tempo, e vai se tornar o parlamento, que é a forma de governo que a gente tem até hoje na Inglaterra, onde existe o rei, mas quem governa é o parlamento. E isso inicia desde lá da Magna Carta. Esse conflito entre Inglaterra e França, que durou 100 anos, é conhecido como Guerra dos 100 Anos. Ela não durou 100 anos direto. Teve vários períodos que a guerra parou, como no período da Peste Negra, que eles pararam o conflito para poder se organizar e assim tentar lutar contra a peste, né? E parava de vez em quando existia, tanto do lado francês como do lado inglês, as revoltas camponesas. Nessa Guerra dos 100 Anos, tem um caso curioso que é o caso da Joana d'Arc, que era uma menina que recebia mensagem, né, do além, que avisava a ela dos melhores momentos para poder guerrear. E ela, sim, ela controlou um exército, ela comandou um exército durante a Guerra dos 100 Anos. Para a gente entrar no capítulo 10, na página 75, ainda em História 2, que fala sobre antigo regime, que é o absolutismo e mercantilismo, é a continuidade da formação desses estados modernos, né? Onde agora esses estados eles aumentam a questão do lucro e organizando o comércio e principalmente as transações com o novo continente, o continente americano. O mercantilismo ela tem como característica a expansão marítima, onde na expansão marítima aumentou as rotas comerciais, né? E agora o comércio europeu estava ligado ao comércio americano, né? E isso garantiu para os europeus um aumento no fluxo de riqueza. Os europeus enriqueceram muito com esse novo continente, com tudo que eles iam lá e conquistavam para poder gerar lucro para eles, europeus. Mercantilismo é o conjunto de práticas econômicas, né, que tem a questão da circulação comercial. O mercantilismo tem como característica um Estado controlador e intervencionista. E também a exploração colonial, onde esse local que era encontrado, ele ia ser explorado para garantir lucro aos europeus, a quem colonizava, né? Também tinha como característica o metalismo, que é o acúmulo de metal precioso, como prata e ouro. Também garantia a eles
como característica do mercantilismo uma balança comercial favorável. Ou seja, você tinha que vender mais do que comprava para garantir sempre mais lucro do que perda. Também existia como característica o protecionismo dos produtos ao qual eles vendiam e o pacto colonial, era quando a colônia só poderia comercializar com o seu colonizador. O absolutismo era devido ao fortalecimento do rei, eram teorias criadas para garantir o fortalecimento desses reinos, né? E assim esses reis se tornarem superior autoritários, né? E centralizadores em seu governo. Foram criadas algumas teorias para justificar esse poder do rei, que são conhecidas como teorias racionalistas ou teorias que eram geradas pelas explicações religiosas, né? Entre as teorias racionalistas, a gente tem a teoria de Nicolau Maquiavel, ao qual ele escreve no seu livro O Príncipe, ideias para justificar a prática do poder na mão dos reis, né? E Thomas Hobbes, que escreve em seu livro Leviatã, ao qual ele diz que existe um contrato entre o Estado e os seus governados para que assim mantenha-se a paz e uma questão mais sólida entre os povos, né? Onde ele vai dizer na sua frase: o homem é o lobo do homem, ao qual, em uma forma mais prática para eu explicar, ele quer dizer que o homem é o único capaz de se autodestruir, né? Que o homem ele tem essa capacidade, do mesmo tempo que ele produz, ele destrói, né? Entre as teorias absolutistas que têm como explicação a religiosidade, está o teórico Jacques Rousseau, que ele vai dizer que o poder do governante, né, o poder do rei, ele está na vontade de Deus, né? Ou seja, para ele o rei é o representante de Deus na terra e tinha uma explicação religiosa para que esse poder ficasse na mão desse rei, né? E quem fosse contra ao rei estaria indo contra Deus. Um dos maiores representantes, né, dessa ideia da vontade de Deus, que o poder ficasse na mão do rei, foi Luís XIV, que era conhecido como o Rei Sol, que era um rei da França, que é um dos maiores símbolos do absolutismo. Valeu, galera. Galera, continue com os exercícios aí, as aulas, continue os estudos e valeu. Abraço.